Chega dessa história de que banco digital é só para jovens. Está chegando o War Bank. É uma nova forma de cuidar das suas finanças. Aí eu fui para Irati e plantei a primeira das comunidades alcance. Fiquei lá 2 anos e meio, fui para Curitiba. Né? E Curitiba eu pastoreei até dezembro de 2018 a igreja como pastor principal. E essa mudança ou a atualização, essa nova fase como pastor, o que mudou na prática? O que foi muito bom e o que foi muito difícil para você adaptar? Cara, Deus falou comigo mais ou menos quando eu estava com 23 anos de pastorado. Ele me disse, em dezembro de 2018, quando você completar 25 anos, que era exatamente a data quando eu me mudei para Guarapuava, ele diz, esse ciclo fecha. Ele falou, estou te liberando para voltar onde você estava, lá no início do ministério. Então, aquela pausa que Deus deu, apesar que eu já estava voltando a viajar aos poucos, ele falou, agora, oficialmente, você volta para aquele lugar. Então, foi quando eu comecei a correr realmente mais. Aí, 2019, já foi aquela loucura. Eu pensei, bom, vai ser assim o resto da vida. E, no início de 2019, entendi, esse ano, 20 separa. Né? Então, assim, a gente vai seguindo o vento. O que mudou? Para a igreja não mudou muita coisa. Porque, normalmente, aos domingos, eu costumava voltar. Eu pregava sábado, norte e nordeste, virava a madrugada dentro de avião para já no culto domingo de manhã estar com eles. Mas eu precisava de um líder no dia a dia da igreja bem presente. Né? E eu fui preparando o Marciano, que foi na igreja dele que na casa dele comecei a igreja. Nós fizemos uma transição lenta de 8 anos. Depois que ele assumiu, já estamos em 3 de pós-transição comigo na mesma igreja. Então, assim, na prática, em termos da minha presença, não mudou muito. O que mudou foi a funcionalidade dessa liderança e administração da igreja. E eu comecei a me concentrar um pouco mais, não só o que eu faço para o corpo, mas a ideia é dar um pouco mais de atenção para os pastores das nossas igrejas, que hoje está em torno de 20. Eu ia perguntar isso. Onde nasce o Casa de Zadok? Tá. Onde nasce esse Antes movimento? De falar do Zadok, só para amarrar, porque às vezes a gente vai falando muita coisa. A vereda do justo, diz na Provérbios 4,18, é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, no início, eu só entendia, achava que o chamado era para ser missionário, depois para ser evangelista. Comecei a entender o desenho do mestre itinerante, mas não aceitava o do pastor. Né? Depois desses anos de pastoreamento, hoje eu tenho certeza que essa foi a minha grande universidade. Né? A maioria dos pastores fala isso no Brasil, fala, Subirá, seu ensino é prático porque você conhece tanto o itinerante como a vida da igreja local, né? Você prega um avivamento que é realista, não é? Eu já li livro de avivamento, quando a igreja estiver aberta 24 horas, eu digo, abra a sua, depois você fala. Ficar falando dos pastores que não abrem. Né? Aí o cara acha que a igreja tem que ser que nem o drive-thru do McDonald's, porque na cabeça dele, a igreja é só a pessoa ir no templo. Ele não entende a vida da igreja fora dos cultos e das reuniões. Então, acho que assim, o lidar no dia a dia. Eu estava falando hoje para um amigo, né, que uma das primeiras palavras proféticas que eu recebi no meu primeiro ano como pastor, cara, eu era solteiro, eu ficava trancado, orando que nem um doido. Era o hábito, a disciplina que eu criei na época do ministério itinerante. Eu cheguei, queria fazer todo crente e orar, mas não entendia que eu era casado, tinha que dar atenção para a mulher, para os filhos, tinha o trabalho, eu oprimia todo mundo. E um dia eu recebi uma palavra profética de um homem de Deus, assim, que era daqueles bem calibradinho no ministério profético. Ele falava assim para mim, vou te dar um texto bíblico, porque na sua maneira de ser, tudo tem que ser bem bíblico para você. Ele dizia, quando Jacó recebe a proposta de Esaú de ser escoltado pelos 400 homens na volta, o que valia ouro, né, para aquela época, ele rejeita a proposta e diz, eu prefiro ir no pasto do gado. Então Jacó disse, eu vou atrás do gado, vou andar no ritmo deles para não sobrecarregar o rebanho. Ele falou, Deus está te chamando a uma nova fase na sua vida, onde você vai para trás do gado, anda no ritmo deles. Aquele brinco que foi quando eu aprendi a ser normal. Né? Visitar as pessoas, socializar, jogar futebol com a turma, descer um pouco do nível, né, angelical. E, cara, foi um crescimento extraordinário. Uau. Né? Foi muito bom. Então, assim, eu acho que é o pacote todo. Quando você perguntou sobre o que amadureceu, né? Eu acho que a capacidade de aplicar, de contextualizar a Escritura. Então, entender que é carnal demais, que é rebaixar o Evangelho ali. Tem uns que vivem um padrão de dedicação a Deus que não é que ele é errado, mas não é irreal para a maioria das pessoas. Exato. Né? E tem fase. Então, por exemplo, hoje eu estou na fase meus filhos crescidos, cara,
é bem mais fácil, mas quando era pequeno não adiantava ficar trancado no quarto inteiro, tinha que revezar com a patroa, ajudar a trocar fralda, fazer um monte de coisa, né? Então, eu acho que entender essas adaptações foram parte de um ajuste de Deus bem legal, né? É uma escola e a gente entende que ainda está crescendo. Então, isso para resumir a questão das etapas e de que a gente entende o ministério aos poucos. Agora, porque Deus trabalhou comigo assim, não quer dizer que Ele vai fazer o mesmo com todo mundo. Né? Eu acho que tem gente que pode ter um processo diferente. Então, por exemplo, eu tinha dificuldade, me lembro de voltar no caso da Doc, eu tinha dificuldade porque eu sentia que Deus me apertava demais nessa questão financeira. Ele me pediu para nunca ganhar nada com os livros. Já vi gente falando, tá certo, quem ganha está errado. Digo, está errado nada, o trabalhador é digno do seu salário. Não tem nenhum problema que a pessoa ganhe. Eu não posso ganhar porque ele me pediu para não ganhar. E aí eu disse para Deus, pô, o Senhor me tira tudo. O tempo todo assim, me pedia umas ofertas absurdas, me rapava. Quando eu começava a recuperar de novo e de novo. Cara, um dia eu fiquei meio... Me rapava. Deus me rapava. Pode colocar no corte. É um verbo antigo, é um verbo antigo. Não, mas é muito bom. Aí um dia eu falei para Deus, poxa, qual que é? O fulano está rico, Beltrano está rico, Ciclano está rico, só eu que o Senhor tira tudo toda hora. Eu lembro que o Espírito Santo falou assim, fulano, Beltrano e Ciclano já chegaram onde tinha que chegar. Se você quer chegar no lugar que eu tenho para você, seu treinamento é mais rigoroso. Né? E eu lembro que ele dizia, uma das chaves, você não pode ser apegado a nada. Né? Então, hoje eu olho para trás e vejo que era parte de um treinamento específico. Né? Não é o que Deus vai cobrar de todo mundo. Então, eu acho que com cada um Deus vai lidar com as suas dinâmicas. Mas aquele ímpeto de jovem era querer que tudo acontecesse depressa. E esse chá de cadeira que eu levei me fez reconsiderar. Né? E eu percebo hoje, né, depois desse tempo quieto, cara, Deus começou a fazer com que o ministério, de uma forma organizada e orgânica, fosse crescendo, né? E eu fico olhando e dizendo, cara, foi a melhor coisa ter obedecido. Então, voltando à pergunta que você fez em relação aos jovens, cara, se os pais não entendem, faça o possível para evitar conflito. É lógico que assim, eu não desobedeceria o chamado de Deus, mas existe um caminho mais diplomático do que só bater de frente. Então, depois de eu ter ouvido meu pai falando com aquilo e sentir Deus dizendo assim, cara, ajuda, faz sua parte, que o velhinho não vai além disso. E a Bíblia fala que se você pedir sabedoria, ele será dado. Exatamente. Né? Era uma coisa que eu já orava, dizendo, Senhor, não sei como resolver, não está legal. A gente não estava brigado, mas lá dentro eu sabia assim... Não estava fluido. Né? Não está agradando a Deus, entendeu? Parece que assim, eu não sei se era o orgulho de cada um, mas a gente estava de boa. Até porque eu visitava eles. Né? Entre viagens, idas e vindas, eu já não parava muito em casa quando eu saí. Né? Então, assim, apesar de não estar lá todo dia, não tinha mudado muito a rotina. Mas o que eu digo para a moçada, cara, em primeiro lugar, seja intenso, priorize Deus mais do que os pais, mas não crie um conflito, um choque desnecessário, porque às vezes a gente vai também para um nível de confronto desnecessário. Discuti muito com meu pai, aspectos do mover que às vezes ele ainda não entendia. Aí ele tinha uma teologia sólida, às vezes eu não tinha argumento teológico, né? Mas o senhor que é um religioso, então quer dizer, você estava perdendo a discussão. Exato, apelava, como eu vejo muito jovem fazer hoje, né? Ele não quer ouvir né? E eu descobri depois que muitas vezes nem meu pai nem eu estava certo, existia um meio termo entre nós dois que talvez bem discutidinho a gente pudesse ter chegado lá. Então eu falo para a moçada, acredite que, a despeito de qualquer dificuldade, um pai não crente, um pai que não entende, que tem que continuar amando o Senhor, não deixar isso desanimar, mas tentar sempre achar, né, buscando a sabedoria de Deus, o caminho mais fácil e evitar conflitos desnecessários. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, a palavra dura suscita ira. O jeito de falar pode estragar tudo. Você já